Oi pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do curso de Arquitetura de Computadores. Na primeira aula a gente viu uma motivação sobre o porquê estudar arquitetura de computadores hoje em dia, né? A gente viu que com a adoção dos processadores multicores pela indústria, agora ficou a cargo do programador de obter desempenho das suas aplicações, né, que rodem nesses processadores, né? E a gente viu a importância de ter esses conhecimentos, né, que cada vez mais a gente tem o uso de várias máquinas trabalhando em conjunto para estar executando uma única aplicação. Então isso afeta diversas áreas do campo da ciência da computação, como redes, sistemas distribuídos, algoritmos distribuídos e programação paralela, dentre outras, né? E na aula de hoje a gente vai começar então a ver alguns conceitos básicos sobre arquitetura e organização de computadores, tá bom? Então, primeiro a gente vai ver a definição de arquitetura e de organização, para a gente conseguir ver a diferença entre eles e evitar confusão quando a gente fala sobre arquitetura de computadores. Em arquitetura, a gente se refere aos atributos do sistema que são visíveis ao programador, tá? Que tem impacto diretamente na execução lógica de um programa. Nesse caso aqui, a gente diz que o sistema, nesse caso especificamente, é o processador. Então são atributos do processador que o programador usa diretamente. Então, quando o programador ele cria sua aplicação utilizando alguma linguagem de alto nível, né, esse programa dele vai ser compilado, gerando um código executável, e esse código executável ele é um conjunto de instruções em binário, né, que vão ser processadas pelo processador. Agora, quais tipos de instrução que é possível ser computado, isso quem define é a arquitetura, tá bom? Então, os atributos arquiteturais, né, o principal é o conjunto de instrução da arquitetura, né, o Instruction Set Architecture, sendo referenciado pela sigla ISA, né, a gente vai chamar aqui de ISA, tá bom? Para facilitar, e ela define o formato das instruções do processador. Então, a instrução ela possui atributos como opcode, né, que seria o identificador da instrução, ela possui registradores, né, ela possui registradores tanto de uso geral quanto de especiais, né, para propósito específico, dentre outras informações. E a gente consegue, através desse conjunto de instruções, definir o número de bits para representar todos os dados, né, e também os mecanismos de entrada e saída que a gente vai estudar no decorrer do nosso curso, tá? O conceito de organização ele já lida mais com as escolhas de como montar o nosso computador, né? Ele é como que a gente, né, organiza as unidades operacionais, né? Como que a gente vai se conectar elas para formar a arquitetura do computador. Tá? Então, como atributos organizacionais, a gente tem, por exemplo, a escolha de que tipo de memória vai ser acoplada lá na placa-mãe. Né? A gente tem que as memórias têm o barramento DDR, segue o barramento DDR, né? E surgiu já há alguns anos o barramento DDR4. Né? Antigamente o mais comum era o DDR3, hoje todo mundo está migrando para o DDR4. Então esse tipo de informação, por exemplo, né, elas são transparentes ao programador. Quando o programador ele executa uma operação na memória, quando a gente, por exemplo, cria um vetor lá no nosso programa, a gente não está preocupado, né, se a memória é DDR3 ou DDR4. Né? Então outras coisas que são relacionadas aos periféricos dos computadores, né? Que tipo de dispositivo de entrada e saída, qual é o protocolo que eles estão seguindo, né? HD, será que é um SATA? Ele está com a conexão SATA ou IDE? Então essas coisas são relacionadas à organização. A mesma coisa a gente pode ver também do processador, né? O processador ele é 32 bits, ele é 64 bits, a gente não sabe, né? Isso são decisões de organização, tá? Em paralelo a essas duas definições, também temos a definição de estrutura e função. Né? A estrutura a gente é a maneira que a gente organiza, né? Relaciona os componentes computacionais, e a função foca no que um componente ele faz, né? Qual é a responsabilidade dele, né? Que operação que executa ele, tá? E essa operação, claro, vai necessitar da estrutura, né? Da forma como eles se interligam, se relacionam. Então a gente vê que esse é um conceito bem amplo, tá? Utilizado em todas as partes dos sistemas computacionais. Então um computador é um sistema complexo, né? Onde a gente possui
diversos componentes computacionais que podem estar relacionados entre si, né, com várias possibilidades de organização, e cada componente ele tem a sua estrutura e uma determinada função. Então, para facilitar a construção, né, o desenvolvimento de arquitetura de computadores, né, a gente tem uma divisão hierárquica. A gente costuma dividir o computador em diversas camadas de abstrações, né? E um projetista, né, que trabalha com o computador, ele normalmente ele foca na construção de componentes de algum nível dessa camada, né, responsável pela estrutura e função de cada nível, né, que a gente vai estar vendo mais adiante nessa aula, tá? Então vamos falar mais sobre função, né? O computador executa 4 tipos de funções básicas. A primeira função é de processamento de dados, né? A gente sempre quer estar executando alguma operação de lógica e matemática para estar resolvendo o problema, tá? E essas operações são sempre executadas com dados, né? Então a gente tem sempre diversos dados como entrada que são processados para gerar alguma informação útil, tá? A segunda função é a função de armazenamento de dados, né? A gente sempre quer estar armazenando nossos dados em diferentes locais para diferentes propósitos, tá? Aqui a gente tem dois tipos de forma de armazenamento de dados, né? O short term, que é por curto prazo, e long term, que é longo prazo, né? Então, os dispositivos de armazenamento, né, as memórias que são de curto prazo, né, são aquelas memórias onde o dado ele só fica ativo, né, ele só fica armazenado enquanto o computador estiver ligado. No momento que a gente desliga o computador, esses dados eles são perdidos, né? Já a memória de longo prazo, como HD e SSD, os dados são armazenados de forma não volátil, eles ficam armazenados mesmo que a gente desligue o computador, tá? A próxima função que a gente tem de um computador é a movimentação de dados, né? A gente tem dados armazenados em diferentes dispositivos, né? Dispositivos de entrada e saída também, né? Como pendrive, memória HD externa, tá? E a gente quer estar obtendo esses dados, quer estar transferindo esses dados de um dispositivo para outro, do dispositivo para o computador local, tá? E a gente tem a questão da comunicação de dados, que é quando a gente quer mover um dado a longa distância, né, por meio da internet ou outro tipo de protocolo. E a última função que o processador ele executa, né, o computador executa, é o controle. Tá? O controle é o que é responsável por gerenciar qual unidade do computador ele vai estar executando, né? Ele orquestra como que elas funcionam. Então, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, um HD, né, eu quero estar transferindo um dado para esse HD, mas só que já tem uma submissão de armazenar um dado no HD já em andamento. Então a unidade de controle que vai verificar, não, peraí, vai armazenar esse dado, espera enquanto não terminar essa transferência feita anteriormente, você não vai conseguir transferir o dado para o HD, tá? Aqui um exemplo, tá bom? Então essas são as funções. A questão da estrutura a gente consegue ver em diferentes níveis, né, de abstração. Então, como que os componentes computacionais se organizam entre si. A gente consegue ver o computador, né, o nosso gabinete ali, a gente consegue ver dessa forma, né, numa visão de alto nível, né, que a gente tem aqui o nosso processador, a nossa CPU, tem a memória principal e tem o I/O, que é referente aos dispositivos de entrada e saída, né, como teclado, mouse, impressora, entre outros. E a gente tem aqui que o que interliga esses três componentes principais são o barramento de sistema, né, o System Bus. Né? A gente mudando o nível de abstração e vendo como que é a estrutura de uma CPU, né? O processador ele consiste de três partes, né? Ele tem a unidade de controle, a unidade lógica aritmética, que é a ALU, e tem a parte dos registradores, tá? E eles se conversam entre si por meio de um barramento interno entre eles. E a unidade de controle a gente consegue ver com mais detalhes, que ela consiste numa memória de controle, né, numa unidade de controle de registradores, né, ele tem alguns registradores especiais, e ela tem a parte também de decodificação, né, para tentar identificar qual é a operação que está sendo executada no processador, e tem a parte da lógica da execução, né, qual é a lógica que tem que ser tomada.
Tá? Então é ela que é responsável, por exemplo, de ativar sinais de controle e indicar que caminho, que parte do processador é correspondente à operação da instrução que ele está executando no momento. Tá? Então a gente viu, né, os conceitos de estrutura e função. Né? Aqui a gente tem basicamente 4 principais componentes estruturais, tá, de todo o computador, que são o que a gente viu, né, anteriormente. Né? Temos o processador, que é o cérebro do computador responsável por fazer toda a computação, operações de lógica aritmética. Tá? Temos a memória principal, que é a memória responsável por armazenar os dados que estão sendo utilizados por alguma aplicação, algum programa. Tá? Essa memória principal é uma memória short term, tá? Ela é uma memória volátil. Isso significa que os dados só vão estar armazenados nela durante o momento que o computador estiver ligado. Né? Quando o computador ele é desligado, essa memória perde os dados que estavam guardados nela. Tá? Temos o I/O, né? Input, Output, ou entrada e saída, tá? Que são os dispositivos de entrada e saída que podem ser ligados no computador. Né? São os periféricos que a gente consegue conectar com ele, tá? Como exemplo, mouse, teclado, impressora, pendrive e assim por diante. Os componentes eles são responsáveis, né, por estar transferindo dados em diferentes dispositivos externos ao computador, e temos a interconexão de sistema, que é um meio que se liga a todos esses outros componentes, né, o barramento que se liga a todos eles. A gente vê isso que é implementado numa placa-mãe, tá bom? Então aqui para a gente enxergar melhor visualmente, né, entrada e saída, né? E a gente tem os dispositivos de entrada e saída, a memória principal, e temos aqui o processador, né? E a gente vê essas setinhas saindo e entrando no processador. Isso significa, né, que o processador está a todo tempo movimentando o dado, ele está sempre escrevendo um dado, guardando um dado em algum componente computacional, ou está recebendo, né, o dado desse componente computacional, né? Ele está lendo esse dado de outro lugar externo. E aqui, com mais detalhe no processador, ele é formado sempre pelo caminho de dados, né? Que é responsável por dizer, a nível de circuitos lógicos, quais são, como que os transistores estão sendo usados, né? Quais portas lógicas são utilizadas para executar determinada operação. E o controle, né? A unidade de controle é o que é responsável de emitir os sinais de controles de acordo com a instrução que está sendo executada no momento. Tá? Então isso aqui, pessoal, é o modelo de todos os computadores que a gente tem até atualmente, né? Que a gente chama esse modelo como modelo de von Neumann, que é o cientista que foi responsável por criar, tá, essa organização. Tá? Então a gente fala que as arquiteturas de computadores são arquiteturas de von Neumann, né? Seguem o modelo de von Neumann. Então a gente agora focando mais no processador, a gente vê que existem alguns componentes estruturais, né? A gente viu de forma geral a unidade de controle e a ALU, né? A unidade lógica aritmética. A unidade de controle controla os sinais de controles das instruções executadas dentro do processador. A unidade lógica aritmética é responsável pelo processamento de fato, tá, das operações. Os registradores são memórias internas ao processador, de acesso exclusivo à CPU, tá? Isso significa que nenhum componente externo consegue estar acessando ele, e elas são as memórias mais rápidas, tá? A tecnologia utilizada para registradores são a mais, vamos dizer que de ponta para a construção de memória. E por ser a mais de ponta, também tem um custo muito alto. E com isso, a gente tem uma capacidade limitada nos registradores. Tá? A gente vai estar vendo melhor sobre registradores e os outros tipos de memória quando a gente ter a aula de hierarquia de memória. Tá bom? O outro componente estrutural são a interconexão da CPU, né? Que são os fios que ligam cada componente, né? Os fios que ligam os registradores, que são organizados num banco de registradores, a unidade de controle e a unidade lógica de aritmética. Tá bom? Então aqui a gente tem uma imagem que mostra como é que esses componentes são organizados. Né? A gente pode ver aqui na nossa memória principal, né? A memória ela é endereçada por bytes, né? Então cada dado que ela armazena consome um byte, e a gente pode armazenar nela então qualquer tipo de informação. Então normalmente a gente tem
ela é composta de instruções que são executadas no processador e dados que são utilizados, né, pelas operações das instruções, tá? E elas podem ter diversos tamanhos, né? E de outro lado a gente tem aqui a nossa CPU, tá? E o nosso I/O, né, o nosso módulo de dispositivo de entrada e saída. Falando do nosso módulo, a gente tem que ele possui meio que um protocolo comum, né, para estar lidando com todos os dispositivos. Então, basicamente, ele consiste de alguns buffers, tá, que vai armazenar tanto o endereço, né, que o processador está querendo acessar nesse buffer e o dado que ele está querendo obter, tá? E a nossa CPU com mais detalhes, né, a gente consegue ver aqui que a gente tem a nossa unidade lógica e aritmética, né, a nossa ALU é representada por essa imagem, né, parece um Vzinho, né, que é a unidade de execução, e o resto a gente pode ver que corresponde à unidade de controle. Tá? A gente vê aqui, ó, que tem alguns registradores especiais, tá? A gente tem aqui o MAR, que é responsável por obter o endereço da memória principal, né? O MBR é responsável por obter o dado que vem da memória principal. Da mesma forma, a gente tem o IOAR, que armazena o endereço que vai vir do dispositivo de entrada e saída, e o IOBR vai receber o dado do dispositivo de entrada e saída. Tá? São registradores especiais. Além disso, né, para controlar qual execução que está sendo atualmente executada no processador, possui mais dois registradores especiais. Temos o PC, que é de Program Counter, que é contador de programa, que é responsável por armazenar o endereço da próxima instrução a ser executada, e temos o registrador IR, Instruction Register, que armazena de fato a instrução corrente que está sendo executada. E para conectar esse sistema, a gente tem aqui representado o nosso System Bus, tá? O barramento principal que liga todos os nossos componentes. Então vamos ver como é que seria o ciclo básico de execução de uma instrução, tá? Num processador de forma geral. A gente consegue dividir então que a execução de instrução ela pode ser realizada por dois estágios, por duas fases, né? Que seria o ciclo de busca, tá? Representado pelo Fetch Cycle, né? E o ciclo de execução. Tá? Durante o ciclo de busca é o momento que a instrução está sendo buscada na memória principal e armazenada no registrador IR. No ciclo de execução, né, o registrador IR ele é lido e a operação é identificada e enviada para a ALU, né, que vai executar a operação correspondente da instrução. Tá? E a gente vê aqui por essa seta, né, que depois do ciclo de execução volta novamente ao ciclo de busca, né? Nosso programa ele é formado por uma sequência de instrução, então esse ciclo se mantém até a última instrução do nosso programa, aí ele vai para esse estágio de parada. Então essa é a forma bem básica de execução de instrução no processador. Tá? Então agora a gente vai ver como é que é a estrutura do computador multicore. A gente tem ainda a nossa CPU, tá? A nossa CPU ela consiste da unidade de controle, da ALU e dos registradores, tá? E tem também o barramento, né? A interconexão do sistema que liga esses três componentes. E a única diferença é que o que a gente chama de CPU, né, de processador, no processador single core, ele passa agora a ser um core, tá? Ele é chamado de core. E o processador ganha um nome como se fosse o chip. Então, um chip, né, um socket do processador, ele possui agora então vários core, ele possui várias CPU. E cada core ele vai ter os seus próprios componentes, tá? Então, cada core ele vai ter a sua própria unidade de controle, o seu próprio banco de registradores e o seu próprio unidade lógica aritmética, tá? Sua própria ALU e os barramentos que conectam cada um entre eles, tá? E o processador, como a gente viu, né, ele toma essa nova definição, né, sendo como um pedaço físico de silício, que contém vários cores, tá bom? E esse processador no computador multicore ele é chamado de processador multicore, tá? Quando a gente teve a introdução, né, de computadores com vários núcleos, né, multicore, a gente começou a ter a necessidade de compartilhar informações entre eles, né?
Então, como é que isso era feito? Cada core, se um core quisesse processar um dado e compartilhar com o segundo core, ele teria que escrever esse dado na memória principal. Só que as tecnologias de memória principal, ela é muito mais lenta do que a tecnologia de processador, como a gente viu lá no gráfico da Memory Wall que a gente viu na primeira aula, tá? Na aula passada. Então, para isso, né, foram elaboradas outras memórias, né, como a memória cache, no caso, que são memórias que são feitas da mesma tecnologia dos registradores, e elas são memórias que ficam no chip do processador. Então a ideia é que no momento que um core quer compartilhar informação com outro core, ele vai estar escrevendo, né, vai estar atualizando essa informação na memória cache para ser mais rápido para outro core poder acessar, tá bom? Então existem diversos tipos de memória cache, tá? Normalmente cada core ele possui uma memória cache que a gente diz que é no nível L1, tá? Nível 1, tá? A gente chama de nível L1. Tá? Algumas arquiteturas mais modernas têm o nível L2 também, que é dentro do core, e para compartilhar informações entre mais de um core, a gente tem o nível L3, tá? Que é utilizado que é um pouco mais lento que as memórias L1 e L2, mas tem uma maior capacidade de armazenamento. Então, da mesma forma, a gente consegue ver, né, como é que é a estrutura de um computador multicore, né, seguindo aquela analogia de camadas de abstrações, né. A gente vê, então, numa placa-mãe, a gente vai ter, então, o nosso processador, né, que é o chip que tem o socket para a gente estar acoplando o nosso processador, tá? Aqui a gente consegue ver que ele tem os chips correspondentes aos dispositivos de entrada e saída, e aqui a memória principal. A gente dando um zoom, né, em outro nível com mais detalhes. A gente vê que agora o chip de processador ele consiste em vários cores, tá? E esses cores eles compartilham dados usando a memória cache L3, tá? Level 3. E cada core ele vai ter sua memória cache L1 e L2. E dentro de cada core, né, a gente vê essa organização que era dos processadores single core, né, com um núcleo. A gente vai conseguir ver aqui a nossa lógica de instrução, né, a nossa ALU, unidade lógica aritmética, né, e aqui a lógica para carregar e para ler e escrever dados na memória, tá? E a gente também tem as memórias caches, né, temos a memória L1 e L2, né, nesse exemplo temos memória separada para armazenar a instrução, né, L1 e cache e L2 data cache, que são uma forma de estar organizando as memórias caches nos cores, tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo de como seria uma placa-mãe real, tá? Eu peguei essa placa-mãe aqui mais moderna, então a gente consegue ver aqui, ó, essa parte aqui é correspondente ao chip, né, do processador, ao socket, tá? A gente vê então que ela tem aqui essa região onde a gente guarda acopla as memórias RAM, né? Os pentes de memória, tá? Provavelmente aqui deve ser memória DDR4, tá? Nessa região a gente tem outros barramentos, tá? São barramentos PCI, no caso aqui são PCIe, né? PCI Express, que são barramentos para estar acoplando outros tipos de placa, tá? Por exemplo, placa de rede, placa gráfica, tá? E aqui a gente tem essa capacidade nesse processador, né? E aqui a gente consegue ver aqui, ó, componentes, né, para estar usando cabos SATA, que são cabos utilizados para a gente conectar Blu-ray, DVDs, né, e HDs também, né? Então aqui a gente tem como é que seria então uma placa com dois processadores, né? Então a gente tem um processador com vários cores e a gente tem a capacidade de ter processadores diferentes. E o que isso muda, né? Isso muda somente em relação ao acesso dedicado de cada processador, né? O barramento dedicado para acessar regiões de memória. Então aqui a gente tem dois sockets, né? Nesse exemplo da placa-mãe, né? Temos esse socket aqui e esse aqui. E para cada um, né, cada socket ele consegue ter a sua própria memória principal. Então temos esses slots de memória principal, tá? A gente vê que ele está em duas cores, preto e vermelho. Normalmente tem tecnologia de dual channel, né, que permite estar acessando os dois pentes ao mesmo tempo, tá? Algumas placas têm triple channel, tá? Que é 3 slots ao mesmo tempo. Esse aqui seria a memória RAM correspondente a esse socket. E aqui a gente vê aqui, ó, vários
barramentos, né, slots PCI Express para estar acoplando aí diversas coisas, né, placa gráfica, né, GPU, redes, entre outras, placa de som, entre outras coisas, tá? Aqui a gente tem um exemplo de um processador da IBM, o Z-Enterprise EC12, que já tem um tempo que foi lançado. Como é que seria então o chip, né? Esse aqui é o chip, meio que um diagrama mostrando as interconexões, né? A gente não consegue ver isso a olho nu, tá bom? É um monte de pino, tá? Então como é que seria formado ele? Ele teria então aqui, ó, ele tem 9 cores, tá? Então cada core ele possui não, minto, ele tem 6 cores, aqui no meio são memórias caches, tá? Então aqui tem memória cache L3, aqui no central seria, vamos dizer que os barramentos de controle para estar controlando o acesso com a memória cache, tá? E aqui esse GX seria para conectar com dispositivos de entrada e saída. Com maior detalhe de cada core, né? A gente viu ali o chip, agora cada core desse processador da IBM, a gente pode ver que tem aqui algumas unidades funcionais, né? Normalmente quando termina com U, representa alguma unidade funcional, tá? A gente tem várias nesse processador. Temos aqui várias áreas dedicadas para cache, né? A gente vê aqui, ó, essa primeira área é para cache L2, né? É uma memória cache para armazenar instruções. A gente tem aqui a memória cache L2 para armazenar dados, tá? Aqui o controle dela, né? A gente tem então memória cache L1 para armazenar instrução também, né? Então a gente vê que uma grande parte agora de um core, né? Do core do processador, ele é destinado à memória cache, né? Para vocês verem a importância, né, de tentar diminuir aquele gap de tecnologias de memória e processador. E aqui a gente tem várias unidades funcionais, né? Aqui IFU, que seria para busca de instruções, né? Esse FXU seria para execução de operações de ponto flutuante, entre outros, que é suportada por esse processador. Então a gente viu como é que seria algumas estruturas e funções, né, de diversos componentes. A gente viu os principais componentes do computador e a gente consegue então definir o que é um computador digital, né? Então a gente pode definir que é uma máquina que resolve uma série de problemas por meio de programas que são escritos como uma sequência de instruções, tá? Então a gente consegue programar diversas aplicações para resolver problema, tá? E um programa, né, ele é uma sequência de instruções que executam algum algoritmo, né, que são executadas em alguma ordem para resolver um problema, executar alguma tarefa. E com isso, né, a gente precisa de... O computador, né, a máquina, ele tem uma linguagem de máquina que é provido pela nossa arquitetura, né, o conjunto de instruções do processador, tá? Que são processadas através de circuitos eletrônicos, como portas lógicas a gente vê quando estuda circuitos lógicos, tá bom? Então, falando sobre abstração, né, a gente já veio comentando que um computador ele é um sistema complexo e para projetar um computador, né, existe camadas. É mais fácil dividir ele em camadas de abstrações. Então, como é que seria o uso dessas camadas, né? Então, a gente tem vários níveis, onde o primeiro nível, né, o nível mais profundo, ele é o que contém mais detalhes, né? E quanto maior o nível, a gente vai abstraindo esses detalhes, tá? Então, um nível, por exemplo, o nível 2, tá? Ele vai somente enxergar uma interface do nível 1. Então, ele não precisa se preocupar com os detalhes que o nível 1 vai cuidar. A mesma coisa o nível 3, nível 4, assim por diante, tá? E aqui temos uma pergunta bem interessante, como a abstração, então, ajuda o programador. Então a gente tem um exemplo bem legal, tá? A gente pode ver então aqui que temos 3 níveis, tá? Então primeiro nível, segundo nível e aqui terceiro nível. O primeiro nível, ele corresponde, né, ao nosso programa em linguagem de máquina, né, que é uma linguagem binária. Então a gente vê que as instruções elas são interpretadas por zeros e uns, né, que o humano não consegue estar entendendo como que é isso. Então esse seria o nível com mais detalhe, o nível mais profundo, né? O segundo nível de abstração, então, a gente já começa a ter uma linguagem
que a gente chama de linguagem de montagem, tá? Que é a linguagem de assembly, e a gente já começa a ter uma representação simbólica da linguagem de máquina, né? Em vez de ser 0 e 1, a gente consegue ver algum texto que representa que operação vai ser executada, tá? Mas mesmo tendo essa representação simbólica, ainda é muito difícil estar utilizando linguagem de montagem para programar a aplicação, né? E a gente tem, no último nível, temos a linguagem, né, de alto nível, né? Linguagem de alto nível, aqui com o exemplo em C, que é utilizado de fato pelo programador, tá? E a gente tem uma interface que se comunica entre esses níveis. Então, o programador só se preocupa com o nível mais alto, que ele não precisa entender detalhes de onde está sendo rodado a máquina, né? E aí para cada nível existe um tradutor, um programa tradutor que converte as instruções de um nível para outro. Então o compilador, né, o compilador do C nesse exemplo, ele vai transformar o programa em C, né, nessa linguagem de montagem, e um montador, um assembly, que é um tradutor também, ele vai converter a linguagem de montagem na linguagem de máquina do processador, tá bom? Então, nesse exemplo que a gente viu do programador, né, a gente vê que o conjunto de instruções é uma interface crítica, né, que ela é responsável, ela é provida pela arquitetura, né, que ela é o meio que a gente tem como conversar com o hardware, né, do processador, do computador, né, e ao mesmo tempo, né, tem o software que precisa estar utilizando ela de forma eficiente. Então a gente tem essa figura bem engraçada, né, que tem sempre uma briga entre o software e o hardware sempre está tentando, né, suportar, aguentar essa briga, tá? Então, como a gente viu lá quando a gente falou de arquitetura, né, o conjunto de instruções da arquitetura, né, o ISA, ele é a abstração mais importante no computador digital. Ele que é a interface entre o hardware e o nível mais baixo do software, tá, que permite, então, a gente estar utilizando as operações do processador, que o processador suporta, né? Então, ele padroniza as instruções, ele que determina o padrão de bits, né, da linguagem de máquina, né? Hoje, a gente tem aí processadores com arquitetura de 32 bits, arquitetura de 64 bits, né? O ISA que é responsável por isso. E qual é a vantagem de a gente ter um conjunto de instrução? A vantagem é que a gente consegue ter várias implementações futuras, né, de processador sem precisar mudar quais das instruções vão ser suportadas, né? Então a gente consegue enxergar essa vantagem quando a gente falou lá sobre a era do almoço grátis, né? Onde o programador ele tinha almoço grátis com os processadores single core. Então, se ele quisesse obter desempenho de uma aplicação, ele bastava esperar cerca de 1 a 2 anos, né? Comprar um processador mais potente, e ele não precisava recompilar o seu código. Por que ele não precisava também recompilar? Porque o conjunto de instruções, né, o ISA, era o mesmo do que da geração antiga do processador. A desvantagem que a gente tem com o conjunto de instruções é que dificultam adicionar algumas inovações, né, algumas técnicas, como, por exemplo, a adoção de threads, né, dos multicore, né, foi inviável estar mantendo a mesma instruções, né, então precisou ter uma evolução também nessa parte. Então, tem esses prós e contras. Então, alguns exemplos de ISAs modernos, tá, que a gente tem, a maioria dos computadores, né, de uso pessoal, a gente vai utilizado essas conjuntos de instruções, tá, o x86 e o x64, tá, que são normalmente utilizados nos processadores da Intel e da AMD. A AMD que foi pioneira, né, de criar arquitetura de 64 bits, mas a Intel passou a adotar também. Né? Temos aqui o conjunto PowerPC, que é dos processadores da IBM, né? Temos outro DEC Alpha, temos a arquitetura, o conjunto de instruções do MIPS, que é um processador utilizado mais na área acadêmica. Né? Uma curiosidade é que o processador utilizado do videogame, né, do PlayStation 2, era baseado no MIPS, né? Era um MIPS, na verdade, tá? Então, só uma curiosidade. Esse vai ser o conjunto de instruções que a gente vai estar estudando nesse curso, tá? Nas próximas aulas. Temos o Spark, HP, temos também o conjunto de instruções do ARM, que hoje em dia é o mais utilizado, né? Todos os smartphones, qualquer sistema embutido
é baseado no processador do ARM, tá? Basicamente, o seu celular, ele tem um ARM nele, tá bom? Então a gente agora que viu os conceitos, né, referente à arquitetura e organização, a gente consegue então estar definindo o que então se trata da arquitetura de computador. Então, a arquitetura ela é a soma, né, da organização da máquina, né, de quais componentes vão ser conectados na nossa máquina, mais o nosso conjunto de instrução, né, que é o nosso ISA. De forma mais detalhada, a gente consegue enxergar então dessa forma. Então, tudo que está abaixo nessa parte aqui, que eu marquei, é correspondente ao hardware, né? Então a gente vê, por exemplo, né, que desde lá dos circuitos lógicos, né, temos o layout, como é que é o design do circuito, como é que são o design digital, né? Aqui já chega na parte de portas lógicas, aqui como é que é o caminho de dados e controle do processador, e aqui como seria as instruções e como é que se lida com os sistemas de entrada e saída, né? E nesse meio a gente tem o nosso ISA, e acima dele são os softwares, né? A gente tem diversos tipos de softwares, né? Temos os compiladores, que são tradutores que transformam de linguagem de alto nível para linguagem de montagem. Temos o sistema operacional, né, que cuida de grande parte de controle do hardware, né, que é provido pelo ISA. E temos aqui especificamente o firmware, que são softwares que são implementados em hardware, tá? E temos a nossa aplicação de usuário, que é o que o programador sempre vai lidar, né? Então aqui as forças na arquitetura do computador. Então, pessoal, a gente vê que todas as evoluções, né, de técnicas das áreas de ciência da computação, elas são dependentes da evolução da arquitetura de computadores, né? A gente vê, por exemplo, né, as tecnologias, né? As tecnologias, por exemplo, de processador multicore, de usar threads, né? Isso dependeu do suporte da evolução, né, dos computadores, né, dos processadores, né? Da mesma forma a gente tem a linguagem de programação, que agora permite o uso de threads, também foi devido ao avanço de processadores. As aplicações da mesma forma, né, de a gente conseguir fazer aplicações distribuídas, né, aplicações paralelas. Da mesma forma, sistemas operacionais, que antigamente escalonava um programa, né, um processo para um core, agora ele escalona para diversos cores, né? E aqui, né, de forma geral, né, a história da computação, né, é dada também com a evolução da arquitetura de computadores, né, dos elementos computacionais. Então a gente, para fechar, né, a nossa aula, a gente vai ver como que um computador é visto como uma máquina de multiníveis, né? A gente já viu que a gente organiza ela em níveis de abstrações, né? E de forma geral a gente pode enxergar como máquinas de multiníveis. Os computadores atuais, né, mais especificamente os processadores, eles são implementados com essa visão de máquina de multiníveis. Então a ideia é que cada nível a ideia é que ele possua vários níveis de implementação, né, vários níveis de abstração, e cada nível tem seu próprio acesso, né, seu próprio acesso privilegiado ou não. Tá? Então aqui, né, vamos definir que o nível ou camada ele vai ser correspondente a uma máquina, né, que a gente vai considerar uma máquina virtual, tá? E cada máquina virtual ela vai ter uma linguagem correspondente a ela. E essa linguagem ela vai ter um conjunto de instruções que podem ser executadas na máquina virtual desse nível. Tá? Então aqui a gente chama que o nível mais baixo, né, é o mais simples e o mais alto ele é mais sofisticado. Isso no sentido de linguagem, tá? A linguagem no nível mais baixo ela é uma linguagem mais simples, né? E quanto aumenta mais o nível, né, a gente tem linguagens mais sofisticadas. Como, por exemplo, a gente consegue fazer muitas coisas com linguagens de alto nível, né, que com linguagem de montagem fica inviável de fazer, né? Muito difícil de fazer, de programar, tá? Sem a ajuda de tradutores. Então aqui para ilustrar melhor como é que seria essa ideia de máquinas multiníveis, né, a gente tem esse exemplo, começando aqui com o primeiro nível, né, o nível com mais detalhes, né, que a gente viu, né, que são linguagens mais simples. Então a gente vai ter a máquina virtual M0, que ela entende a linguagem de máquina L0, tá? E o que significa? Como é o primeiro nível, né, elas correspondem a programas escritos em L0 que são executados diretamente no hardware, né? São
não tem nenhum tipo de interpretação, né? O próprio hardware, né, o próprio processador que interpreta as instruções da linguagem desse nível, tá? Aí no nível 1, né, a gente vai ter a máquina virtual M1, linguagem L1, né? E a gente tem que... qual é a ideia, né? Cada nível você enxerga somente uma interface, né, do nível abaixo. Então, o que a gente vai ter no nível 1? Né? Os programas escritos em L1 eles vão ser traduzidos, interpretados por algum interpretador que foi construído na máquina M0. Tá? Então, por isso que é possível a gente conseguir essa tradução de uma linguagem para outra. Tá? Da mesma forma, né, numa máquina virtual no nível N, a gente vai ter uma máquina virtual N que entende a linguagem N, e os programas escritos em N vão ser traduzidos e interpretados por algum programa, né, algum software que reside na máquina no nível N-1, né, no nível N-1, né, que é a máquina Mn-1, tá bom? Então a gente vai entender melhor esses conceitos. Então aqui a ideia é que cada máquina virtual ela tem uma linguagem e a linguagem ela entende o conjunto de instruções que somente ela pode executar, tá? E a gente tem essa afirmação bem interessante, né, que a máquina define uma linguagem e uma linguagem define a máquina, né, uma máquina. Né? Então, qual é a vantagem de a gente ter esse tipo de representação do computador, né, do processador, dos elementos computacionais? Né? A grande vantagem é que a gente consegue ter N níveis. A grande vantagem é conseguir enxergar com N níveis, né, de máquinas virtuais distintas, e isso permite, por exemplo, a gente focar os esforços, né, de programadores, né, projetista, somente a um desses níveis, sem se preocupar com os detalhes dos demais níveis, né, com dois níveis inferior e superior. Tá? Então, o programador que ele desenvolve programas para a máquina virtual do nível K, ele não precisa saber os detalhes das demais máquinas. E essa estrutura hierárquica, ela possibilita flexibilidade e independência ao usuário. Né? Isso significa, por exemplo, se você quiser alterar a implementação, né, de um nível, você não precisa se preocupar de alterar os níveis inferiores e superiores. Tá? Você pode mudar que a interface, né, vai ser a mesma, não vai quebrar o sistema. Tá? Então essa é o como que o computador é visto hoje em dia. Então a gente tem aqui, né, um exemplo, né, de como seria um computador moderno. Né? Todos os computadores eles possuem pelo menos 2 níveis. Tá? Atualmente a maioria dos computadores eles possuem 7 níveis. Né? O processador suporta 7 níveis, sistema operacional também, então todo mundo suporta todos esses níveis. Tá? E aqui a gente tem um exemplo de um computador com 6 níveis. Tá? O primeiro nível nível lógico, que seria correspondente à implementação do processador em portas lógicas. Temos o nível aqui de microprogramação, tá? Que a gente vai ver mais para frente como é que seriam os processadores CISC, nível de convencional de máquina, que esse aqui seria o nível que a gente vê a linguagem de montagem, né? Que esse, na verdade, aqui é o nível de linguagem de máquina, né, onde a gente enxerga a linguagem binária que o processador provê. Né? Terceiro nível seria o nível de sistema operacional. Né? Quarto, que é o de linguagem de montagem, né, com a representação simbólica. E o último nível, o nível 5, seria da linguagem de alto nível, né, que o programador usa, né, através de uma linguagem de alto nível. Tá bom? Então, entre todos esses níveis, a gente tem programas tradutores que são residentes na máquina sempre do nível inferior. Então, no nível 5, a gente tem um compilador, né, que ele traduz a linguagem de alto nível para a linguagem de montagem. Né? Posteriormente, a gente vai ter o montador. Depois, vamos ter parte dos sistemas operacionais implementando as máquinas e assim por diante. Tá? Então, a gente vai ver com detalhes cada um desses níveis para estar entendendo melhor. Então, primeiramente, né, começando do primeiro nível, a gente viu, né, que o primeiro nível ele corresponde ao nível de portas lógicas. Então a gente sempre diz que existe um nível inferior, que seria o nível dos dispositivos, né, o -1
né, que ele, claro, por lógica ele é situado abaixo do zero, né, e o nível -1 ele é correspondente aos transistores, né, aos circuitos mesmo, né, que é correspondente na área de engenharia elétrica, né, pessoal de microeletrônica, que ele que define as características físicas, né, implementam as portas lógicas, tá? Correspondente aqui e utiliza tecnologias de fabricação de circuitos integrados. Então, o primeiro nível que a gente viu, né, o nível 0, né, que é o nível da lógica digital, ele é composto pelo hardware da máquina. Então, ele que vai ter as portas lógicas que vão suportar determinadas operações do processador. Tá bom? Então, aqui como exemplo, né, tem a implementação de portas lógicas AND, OR e NOT, e aquelas outras configurações que a gente estuda na disciplina de circuitos digitais. Tá? Então a gente consegue ter a combinação delas, né? Temos a parte de implementação também de registradores por meio de portas lógicas e dos processadores. Então o nível 1, ou nível de microarquitetura, tá? Ele já é o nível da implementação, né, de microprograma. Tá? A gente vai ver que existe alguns tipos de processadores, né, que ele tem uma instrução que é muito complexa, né? Que a gente viu lá na figura anterior, né? Que são processadores CISC, né? CISC, que é uma sigla para Complex Instruction Set Computer, que é conjunto de instrução do computador complexo. Então essas instruções que são complexas para ser executada no processador, elas são formadas por microinstruções. Então é como se tivesse no momento que essa instrução fosse enviada para o processador, na própria arquitetura você tem uma parte que vai estar executando esse microprograma, né? Implementando microinstruções, que são instruções mais simples. A gente vai ver como que é formada essas instruções mais simples no nosso curso. Tá? Então, um exemplo de quem é baseado, né, nesse tipo de arquitetura CISC, são os processadores da Intel, né, da arquitetura x86, x64. Né? Então, a ideia é que essas instruções elas vão enxergar as unidades de controle, né? Isso é a nível da microarquitetura do processador, então vai enxergar a unidade de controle, registradores e ALU do processador. Então, nem sempre, né, como eu comentei, algumas arquiteturas elas não têm esse nível, tá? Que são diretamente já executa as instruções no hardware, sem precisar de um microprograma, né? De uma parte para dividir uma instrução em microinstrução. Então, qual que é a vantagem de a gente ter esse nível, né, de microarquitetura? A vantagem é na construção de circuitos digitais, né? A gente consegue, por meio de instruções simples, né, implementar instruções mais complexas, né? Porque a gente imagina realmente que é uma instrução que ela é como se fosse uma função, pensando em linguagem de alto nível. Então é uma função que vai executar diversas microinstruções, né? Então isso facilita no design, porque você só precisa ter de fato no hardware poucas quantidades de instruções, né? E com a composição dessas instruções você consegue ter um número muito maior de instruções complexas. O nível 2 da nossa máquina multiníveis, né, que é o nível do ISA, né, do conjunto de instruções, né, é o que define a nossa linguagem de máquina, né, né, que são as instruções que são realmente utilizadas, né, traduzidas pela aplicação do programador. Tá? E ela é considerada a verdadeira interface entre o software e o hardware. Né? Então o que a gente tem provida nela, né, é a relação dos tipos de dados, como é que é feito o acesso na memória, né, os modos de endereçamento. Né? A gente vai ver nas próximas aulas como que são os diferentes tipos e formatos do endereçamento para memória, tá? Instruções de memória. O nível 3 é o nível do sistema operacional, que o sistema operacional ele tem a responsabilidade, né, uma das responsabilidades é de prover uma camada de segurança para estar lidando com o hardware. Então, normalmente, o sistema operacional ele possui pelo menos dois tipos de permissão, né, que chama de permissão do kernel
e uma permissão de usuário, né? Então, para ele estar executando as aplicações, né, o programador sempre utiliza a permissão de usuário e o sistema operacional sempre entra na permissão privilegiada, a permissão de kernel, para estar executando operações com hardware, por exemplo, para estar executando alguma interrupção de um dispositivo de entrada e saída, para identificar se ocorre alguma exceção, né? Se a gente for, por exemplo, fazer uma divisão por zero, né? A gente sempre tem algum erro no programa e quem é responsável por lidar com esses erros que acontecem é o sistema operacional. Tá bom? Então, ele tem dois tipos de programadores, né, nesse nível. A gente chama de níveis abaixo, que são os programadores de sistemas, que eles que são responsáveis por conhecer melhor os detalhes do hardware que está sendo utilizado para estar implementando máquinas virtuais, compiladores, interpretadores, tá? E tradutores de formas gerais. E tem os programadores, né, dos níveis acima, que são quem programa as aplicações, né, o que é o mais comum de se ver, tá? Utilizando aí alguma linguagem de alto nível. No nível 4 a gente tem o nível da linguagem de montagem, né, da linguagem assembly, né? O assembly ele é muito parecido com a linguagem de máquina, a única diferença é que ele oferece uma representação simbólica da linguagem de máquina, né? Então, ao invés de a gente ver uma sequência de zeros e uns, né, ele torna de uma forma compreensível para o olho humano, né, qual é a instrução que está sendo executada pelo processador, tá bom? Então, ele provê, né, que as pessoas escrevam programas, tá, para os níveis abaixo de uma maneira mais confortável, né? Mas isso era utilizado mais lá na década de 80. Com o avanço na tecnologia de compiladores, né, hoje a quantidade de programadores que são destinados a esse nível é bem menor, né? Normalmente a gente utiliza linguagens de alto nível, né? E o tradutor, né, o programa tradutor responsável pela conversão de linguagem de montagem para linguagem de máquina é chamado de montador, né, o assembler, que ele que faz essa conversão, tradução para a gente. E o próximo nível, o nível 5, é o nível das linguagens de alto nível, né, que é o nível que o programador de aplicações, né, ele utiliza, que vai utilizar em linguagens como C, C++, Java, Python para estar projetando as aplicações. Então, os programas eles são traduzidos normalmente para o nível 3 ou 4, né, dependendo de como que é implementada a linguagem. Então, a gente tem que uma linguagem ela pode ser compilada ou interpretada. Então, se uma linguagem ela é compilada, né, isso significa que ela vai ter um compilador, né, que é um programa tradutor, que vai transformar a linguagem de alto nível numa linguagem de montagem, tá? Então, esse passo a gente diz que é uma linguagem compilada. Numa linguagem que é interpretada, isso significa que o programa ele será lido, vai ser executado linha a linha pela máquina de fato. Então, a cada linha vai ter feito uma interpretação, né? Dada uma instrução, vai ocorrer um processo de interpretar para estar implementando na máquina corrente. Então, essa aqui é a ideia entre linguagens que são compiladas e interpretadas. A gente vai ver ainda nessa aula melhor. Então, aqui, depois do nível 5, né, a gente pode ter mais níveis, né? E é bem comum hoje em dia a gente ter 7 níveis, né? Até então o nível 5 é o 6º nível. E o 7º nível seria correspondente, então, ao que a gente tem de máquinas virtuais, né? Hoje em dia é muito comum estar utilizando máquinas virtuais. Quando eu falei a respeito sobre grades computacionais, né, computação em nuvem, né, computação em nuvem são baseadas em máquinas virtuais e podem estar sendo utilizadas para diferentes fins, né, como, por exemplo, para educação, realidade virtual, né, emulador de algum console, né, de videogame, dentre outros, né? E mais níveis podem surgir dependendo do projeto de arquitetura. Então vamos definir então o hardware, software e firmware, né? Hardware, eles são todos os componentes físicos que a gente tem no computador, né? Desde circuito lógico, placas de circuito impresso, fonte de alimentação, né?
placa-mãe. Então, essas são as partes de hardware, né? Os softwares são as nossas aplicações, né? Um conjunto de instruções e algoritmos que são executados como programas, né? E o firmware, eles são softwares que são executados no hardware, né? Então a gente chama eles de software embarcado, que eles são fixos, né? Tem um hardware fixo que vai estar executando ele. Tá? Então, como exemplo, a gente tem aqui a BIOS, né? Que ela tem um conjunto de rotinas que que controlam o sistema, né? Por exemplo, a data e a hora do sistema, como que vai ser a inicialização, né? Cada sistema ele tem uma parte da memória que ele precisa ler primeiro, né? Por exemplo, o sistema operacional do Linux, ele tem sempre um endereço para dar inicialização e essas informações são controladas via firmware, tá bom? Então, com esses conceitos a gente consegue tá organizando, né, a nossa máquina multiníveis. Então aqui a gente separou, né, no nosso exemplo de 6 níveis. Aqui então no nível 1 a gente vai ter, né, uma máquina virtual M0, né, que é o nível de lógica digital, que aqui vai estar sendo executado, né? Vai estar sendo executado pelo hardware. Temos aqui a parte de microprogramação, né? Que é uma instrução que ela é dividida em microprogramas. Então isso é responsável pelo firmware, tem um hardware no processador que é responsável por essa tradução e interpretação dessas microinstruções, né? E nos níveis 2 e 3, né? Que a gente tem tanto a linguagem de máquina quanto a parte do sistema operacional, né? Ela é utilizada, né, em a parte de software, né? A gente chama de softwares básicos e utilitários, né? São softwares que têm conhecimento de onde estão sendo rodados, tá? E os outros níveis, né, que é correspondente à linguagem de montagem e à linguagem de alto nível, né? Que a gente tem aqui as máquinas virtuais 4 e 5, a gente tem o software de aplicativo, né? Executa um software de aplicativo e a gente tem aqui o compilador ou interpretador que são utilizados para gerarem as linguagens dos níveis abaixo, tá? Então aqui a gente falou bastante de como que é um computador visto como uma máquina multinível, né? E aqui a gente tem um exemplo de execução de programa. Então aqui, ó, aqui a gente vê que existem aplicações, né, que a gente chama de tradutor. Um tradutor é um programa que ele recebe um programa em uma linguagem fonte e converte ela em alguma linguagem de destino, uma linguagem alvo, tá? Então aqui a gente tem dois exemplos de tradutores, né, que é o compilador e o montador. Então o compilador é responsável de transformar, de traduzir uma linguagem de alto nível para a linguagem de montagem, tá? E o montador, ele traduz a linguagem de montagem para a linguagem de máquina, né, naquele formato em binário. Tá? Quando a gente tem o nosso programa, né, ele normalmente é constituído de diversos arquivos. Né? Por exemplo, um programa ele faz uma chamada de função, mas a implementação dessa função ela vai estar em outro arquivo, né, em outro código-fonte. Então, para isso, tem a etapa do ligador, né, do linker, que ele é responsável por atualizar qual vai ser o endereço de memória onde vai estar implementada a função que está sendo chamada, tá, em um determinado código-fonte. Tá? Com isso, né, quando a gente passa pela parte do ligador, a gente vai ter o nosso código do programa, né, executável. Né? Por exemplo, aí, no sistema operacional do Windows, né, a gente vai ter aqueles arquivos .exe, né, ou o arquivo objeto no sistema operacional do Linux. E no momento que a gente dá um duplo clique, né, a gente starta esse programa, né, vai ter o carregador que vai colocar ele na memória. E aí que, no momento que ele é colocado na memória, o sistema operacional vai criar um processo, né? Então vai estar associado a algum processo, como a gente viu na nossa primeira aula, tá? Então aqui detalhando melhor, né, o compilador é o programa que ele vai ler o texto escrito na linguagem de alto nível, né, que pode estar organizados em diversos móveis e vai sair uma linguagem de montagem, tá, que representa a nossa máquina. E ele pode receber diferentes tipos de código, né, referente a bibliotecas feitas por terceiro. Ele pode, por exemplo, referenciar alguma biblioteca do próprio sistema operacional, entre outros. O montador ele vai então pegar essa linguagem de montagem e vai gerar a linguagem de máquina. Tá? Isso gerando aqui um arquivo objeto. Só que muito das partes de chamada de função, né, vão estar com endereços indefinidos.
Tá? Então aqui a gente tem que... Esses dois são tradutores, né? Então com o nosso código objeto, né, nosso arquivo objeto, a gente precisa então passar pelo ligador, né, que é o linker, que vai ser responsável por atualizar os endereços das chamadas de função com a implementação correspondente, tá bom? E por fim os carregadores, né, que vão ser responsáveis de criar um processo e alocar ele na memória. Tá? Então a gente chama, né, que essa parte do sistema operacional, né, é um escalonador de médio prazo. Então quando vocês forem estudar lá na disciplina de sistemas operacionais, vocês vão ver, né, a parte de escalonador. Né? Temos escalonador de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Tá? Então esse aqui de médio prazo são os loaders. E por fim, né, falando de interpretador, né, o interpretador ele recebe um arquivo, né, seja um programa, né, quando eu falei lá de linguagens interpretadas, como por exemplo a linguagem Python, a linguagem Java, são linguagens interpretadas. Né, a ideia é que o arquivo texto ele é lido sequencialmente, né, linha a linha, e no momento que uma linha é lida, ela é executada no hardware. Tá? Ela é executada diretamente, né, na máquina, né? Claro que tem um espaço para estar convertendo ela até a linguagem de máquina. Tá? Então, qual é a diferença dela em relação à linguagem compilada? Né? A linguagem compilada, primeiro a gente converte toda uma linguagem da máquina do nível superior para a linguagem da máquina do nível inferior. Né? Então, o compilador ele converte a linguagem de alto nível para a linguagem de montagem, né? E, consequentemente, né, normalmente o compilador ele já tem um montador embutido que vai gerar ali o código objeto. Então ele gera o código executável. Tá? Então a vantagem do compilador é que ele é muito mais rápido. Né? Um programa ele é muito mais rápido porque ele já vai executar através... O programa que é compilado, né, ele já vai estar na linguagem de máquina. Então ele vai executar bem mais rápido. Vai ser praticamente sem nenhum tipo de overhead para estar executando. Já o interpretador, como texto, né, é uma representação simbólica, no momento que a gente executa um programa interpretado, a cada linha a necessidade de você ter um overhead aí para estar convertendo, né, a determinada linha para a linguagem de máquina. Tá? Então é essa que é a diferença. Então é por isso que algumas tem um certo trade-off de se você escolhe implementar uma aplicação numa linguagem compilada ou interpretada. Tá? Então, com essa ideia de interpretador, né, a gente trabalhando com abstração, a gente vê que os processadores, né, eles são interpretadores implementados em hardware. Né? Porque o que o processador faz ele recebe uma instrução, né, do conjunto de instruções e processa ela, né, retornando o dado. Tá? Então, com isso a gente termina então de abordar o que é os componentes da arquitetura e organização de computadores. A gente entende melhor como é que é a construção, como é formado uma arquitetura de computador. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai começar a ver o conceito de desempenho, né? Entender o que é desempenho do processador, né? Como é que a gente calcula ele, tá? Que a gente já veio falando desde a aula anterior, né? Da primeira aula, sobre a evolução dos processadores single core, multicore. Né? Então a gente vai conseguir entender como que é feito os cálculos, o que se leva em consideração, tá? E depois a gente vai começar a ver com mais detalhes os componentes internos do processador, como é que é o conjunto de instruções, como é que são as técnicas para implementação do caminho de dados, caminho de controle, e até chegar no final do nosso curso com os processadores paralelos. Tá? Então a gente se vê na próxima aula, pessoal. Um grande abraço e até mais, pessoal!